Olá! Hoje nós vamos falar sobre esse conceito de especiação. Então veja, dentro de um ambiente eu posso ter uma determinada espécie que eu estou chamando aqui de uma população A. Essa população A, ela fica, num território uma determinada área e de repente, por algum processo, essa área começa a sofrer o que a gente vai encontrar de modificações ambientais. Então, a partir desse processo de modificações ambientais, o que vai acontecer com essa área? Eu posso ter a mesma espécie sendo dividida por barreiras. Essas barreiras, elas geralmente são barreiras naturais, pode ser de repente por uma ação de água, de um rio que de repente não passava naquela área e começou a passar. Então, uma barreira natural qualquer. Então, essa espécie, através desse fator modificado do ambiente, então elas começam a ficar isoladas. Quando acontece isso, vai ter o processo de mutação natural, que acontece, a gente está falando de animais que estão fazendo reprodução, onde vai acontecer crossing over, enfim, eles começam a sofrer mutações que num determinado período de tempo, e esse tempo é longo, tá? Esse tempo não é curto. Então, após um processo de tempo, a gente começa a ver que essa população, ela fica totalmente diferenciada. Veja, partiu da mesma população, só que por um processo de barreira e através das mutações que vão acontecer a parte de reprodução, elas passam a ser diferentes. Como que eu vou descobrir isso? Porque, de repente, num determinado momento, esses dois tipos de espécies passam a conviver na mesma área novamente. E aí, ao cruzarem entre si, eles não vão conseguir gerar descendentes férteis. Porque esse é o conceito de espécie, né? O que é espécie? É quando dois indivíduos, ao cruzarem, vão gerar descendentes férteis. Se o descendente não é fértil, significa que eles não têm a mesma espécie. Então veja, partiu da mesma espécie e ao final surgiram espécies diferentes. Esse processo é um processo dentro dos mecanismos de evolução que nós chamamos de especiação. Eu espero que você tenha compreendido. Até o próximo encontro.